dia, São Miguel. bom dia, São Miguel. bom dia. São Miguel. Tem um ditado que diz que a luta continua. Quem acredita num sonho, segue em frente e não recua. Conheça o cordel que conta a saga do Zé da Lua. Zé da Lua. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, gente. Um abraço a todos. É uma satisfação. Normalmente eu tô do outro lado, né? E hoje eu tô desse lado aqui. Eu vou responder algumas perguntas aqui da nossa querida DJ Xuxa. Zé, vamos lá, que eu quero saber tudo. De onde veio o Zé da Lua? Onde você nasceu? Aqui mesmo em São Miguel? Eu nasci aqui em São Miguel Paulista, num dia bissexto, dia 29 de fevereiro. Só faço aniversário de 4 anos. Nasci aqui no Hospital Santa Terezinha, que foi um hospital construído pela Nitroquímica para atender os funcionários, né? No início aqui da década de 60, 70, muitos funcionários, inclusive muitos nordestinos que veio para São Miguel para trabalhar na Nitroquímica. Então eu nasci aqui em São Miguel mesmo, no dia bissexto, dia 29 de fevereiro, e é uma felicidade poder levar a bandeira do bairro de São Miguel Paulista por onde eu passo. Que legal. Um dia, nossa, tem há quantos anos? A cada... Eu tenho apenas 12 anos, né? Sou 12 anos aí, sou apenas um jovem, né? Um adolescente. Maravilhoso. Me fala uma coisa, como que surgiu o seu interesse por essa pesquisa, né, pela cultura nordestina? Não, na realidade, desde criança, quando eu tinha 5, 6, 7 anos, lá na rua onde eu moro, até hoje, tinha um casal lá de pernambucano e cearense. E eles faziam aqueles forró de vitrola, né? E eu era aquela única criança que estava envolvida lá, em todos os bailes eu estava lá, naqueles forró de vitrola que eles faziam lá, relembrando, né, os bailes do Nordeste. Então eu, desde criança, apaixonado pela cultura do Nordeste. Aí depois entrei na questão da dança, né? Adolescente ainda, eu gostava muito de dançar na época Flash House, Flashback, os passinhos. E aí foi então que eu também conheci o caviar, né? Eu ia muito de segunda-feira pro caviar, dançar forró, dançava a noite toda, era maravilhoso aquele momento. Duas coisas que eu gostava muito, era dançar e pegar onda. Pegar Descer o onda. litoral para surfar, para pegar onda, era duas paixões daquele momento. Então, até o momento que em 99 eu criei minha primeira banda de forró, né? Tô comemorando aí 25 anos de carreira, né? Agora em 2025, chegando a 26, mas eu criei a banda Bagunçareia Bagunçaria. com mais dois amigos, que era o Rubinho e o Nego, né? O Nego também é surfista, até hoje. Que legal. E a gente começou e começamos a fazer sucesso com músicas autorais naquela época já, músicas do Rubinho, inclusive umas músicas do circuito aí que estourou aí, uma das músicas que a gente tocava, que chama Ilusão, né? Inclusive o Canela Seca regravou ela e ganhou um festival de forró lá no Remeleixo. E aí a gente começou essa banda Bagunçareia, trabalhamos muito aqui na Zona Leste, São Miguel, abriu o show até Planta e Raiz na época, que legal. Edson Gomes, no Amigão que tinha aqui em São Miguel, e tocávamos muito em Arujá também, já era sucesso em Arujá, gente. Aí a banda se desmanchou, entrou um outro vocalista e a gente meio que deu uma parada. Aí foi então que eu ministrava oficinas, palestras em paróquias, centros culturais. O rapaz falou, poxa, você tem algum lugar que você gostaria de ir para desenvolver esse trabalho que você faz em São Paulo? Aí eu fiz uma pesquisa, e aí eu fiquei entre ir para Itaúna, Espírito Santo, ou ir para o Ceará. Foi então que eu fui para o Ceará de mala e cuia, de busão, Sério? com os kits da Arte Fácil da empresa na época. Fechei daqui algumas paróquias, alguns centros culturais que eu ia ministrar esses cursos. E fui para o Ceará, de mala e cuia, sem conhecer ninguém.
Imagina. Foi com a cara e a coragem. A cara é coragem para Fortaleza, no Ceará, e ministrei. A primeira palestra foi lá na Catedral da Sé, para quase 200 pessoas. O curso que eu ministrava era um curso de ensinar artesanato, né, e uma forma de renda, porque eu tinha os kits, a pessoa que queria ter uma forma de renda fazia aquelas caixinhas de embalagem para presente, até uma forma de renda para as pessoas, e a gente também arrecadava os alimentos não perecíveis para entregar para a comunidade Que carente. legal. Então esse é o trabalho que eu fui desenvolver lá e foi muito bacana. Até eu encontrar o pessoal na UFC, né? O pessoal do movimento cultural de Fortaleza, conheci esse pessoal lá e me envolvi na arte de novo lá. Foi quando você participou de alguns espetáculos. Isso, na realidade, o que que acontece? Como que foi? Eu cheguei lá, dei esses cursos, iniciei dando os cursos, conheci esse pessoal lá do Vigna Vulgares, né? A banda tava começando ali e tal, e lá na UFC, Universidade Federal do Ceará. E eu me envolvi com esse pessoal e a gente começou a fazer os movimentos culturais. Aí, como eu tinha essa ligação muito forte com o forró aqui em São Paulo e com o reggae também, que aqui já tinha o forreggae, lá eu criei o Maraforreggae, e aí juntei o maracatu, o forró e o reggae, e depois acrescentei o reisado, né, Reis com Reis Maraforreg. Maraforreggae. Aí comecei a desenvolver os projetos lá, criei um movimento, que foi o Reis Maraforreggae, e juntei esse pessoal de cultura popular e participei dessa banda Vigna Vulgares, no qual a gente fez muito sucesso. Lançamos um CD de música autoral lá em Fortaleza, no Dragão do Mar. Uhum. E aí eu terminei sendo o produtor da banda e percussionista também. E a banda fez muito sucesso. Até chegar ao ponto de toda semana a gente estar em todas as emissoras da cidade. Olha. Rádio, TV, jornal. Todo mundo queria a gente porque era algo diferente. A gente tocava de rosto pintado de preto, né, lá em Fortaleza. E a gente misturava a música popular, que é o maracatu do Ceará, regional, com a universal, que é o jazz, blues, rock and roll, Sensacional. e com as intervenções de teatro, né? Porque chegou um momento, a banda iniciou em 2003. Em 2003 mesmo eu tive a oportunidade, porque quando eu morava lá eu ia muito para os forró lá, né? Aí eu fui para Exu, na Fazenda Asa Branca, em 2003, isso, no mesmo ano que eu cheguei lá. E aí foi assim que nasceu o nome Zé da Lua na minha vida, né? Foi dessa forma. Eu indo para Exu, onde nasceu Luiz Gonzaga, chegando lá, antes de chegar lá, aliás, a caminho, passei lá no Juazeiro do Norte, né? A terra do Padre Cícero. E nessa passagem lá no Juazeiro do Norte, eu subi lá no Horto e dei 3 voltinhas no cajado e fiz um pedido pro Padre Cícero. O pessoal falava, faz um pedido que ele te atende, faz um pedido. Eu fiz um pedido que eu queria só ser um artista reconhecido. Meu pedido foi esse. Não foi dinheiro, não foi riqueza, não foi só nada. Eu só quero ser um artista reconhecido. Aí dei as voltinhas no cajado dele lá e fui pra Exu. Chegando lá, quem que que eu conheci pessoalmente? Dominguinhos, na época, né? E aí eu entreguei um CDzinho, lembro até hoje, entreguei um CDzinho ao vivo que a gente tinha da Bagunçareia. Olha, eu também toco aqui nessa banda. Conheci o Dominguinhos, ele me atendeu super bem. E isso aí ficou gravado na minha memória. Eu tenho a foto até hoje desse momento. E aí quando eu voltei para Fortaleza, em Fortaleza eu montei o forrozeiro, falei, Não para, eu vou né? montar uma banda de forró também. Eu montei uma banda lá que se chamava Saga Saga Nordestina. nordestina. Saga Nordestina. Aí eu fui tocar num lugar lá chamado Tá Bonito, né? Que é um lugar lá que tinha pau de sebo, era no meio de um sítio, um lugar lá. E eu tava com um chapéuzinho de couro, assim, né? E menino novo, daí o pessoal, as mulheres falou: Ah, rapaz, é o Zé, ó. Tá ali, ó lá, é o Zé. Ficou a noite toda me chamando de Zé, hoje como forma de deboche, né? Uhum. Aí, esse negócio do Zé ficou na minha cabeça, né? Aí um amigo meu me emprestou o CD do Mestre Lua.
Aí eu fui escutar o CD do Mestre Lua, descobri que o Mestre Lua era Luiz Gonzaga. Eu falei, então vai ficar Zé da Lua. Foi assim que nasceu essa junção do Zé com da Lua, né? Uma bela homenagem. É, eu tinha ido lá, onde ele nasceu, lá em Exu, na Fazenda Asa Branca. Esse pedido ao Padre Cício e essa volta para tocando lá, as meninas me chamando de Zé. E depois o CD do Mestre Lua, juntei tudo e falei, vai ficar Zé da Lua. Aí registrei o nome lá no cartório. Falei, vou registrar também, registrei. E aí comecei a desenvolver projetos culturais, criei alguns movimentos. Hoje em Fortaleza eu sou mais conhecido do que em São Paulo, para você ter uma ideia. Quando eu chego lá, é muito bom, né? Porque eu sobrevivia lá de artista de rua, morando lá. Minha sobrevivência com a música, nem sempre você consegue sobreviver, o cara que é músico, né? Então tem Sim. que ter outras atividades. A minha sobrevivência lá era, eu criei um jogo de cartas, no qual cada carta, eu fiz uma parceria com um restaurante, porque eu precisava comer também, né? Eu precisava me alimentar e pagava aluguel lá e tal. E aí criei um jogo de cartas no qual o Coringa, ele ganhava um DVD meu ou ganhava uma pizza lá no restaurante. Ele escolhia. Quando ele escolhia a pizza, dele pegava e comprava meu DVD. Daí eu vendia, aí eu comecei a fazer DVD, porque eu fazia os eventos, que fazia o DVD. Um DVD do primeiro grande encontro Reis Maraforreg que eu fiz, foi um evento de grande expressão. Eu lembro até hoje, foi no dia 25 de maio de 2005, né? Ó, tá Você fazendo. ficou lá quanto tempo? Eu fiquei lá a média de 8, 9 Porque anos, foi muita coisa, né? muita coisa. Foi- Me fala uma coisa, do filme. Eu participei de alguns filmes, criei alguns filmes. É. Eu participei do Minerva é Nome de Mulher, fiz o curta-metragem Paixão Popular, no qual eu fui diretor e protagonista de Jesus Cristo, numa sexta-feira santa. Demorei quase um ano para voltar ao normal, porque não é fácil, né? Isso foi em que momento? Assim, desculpa, só pra eu. Gente, só pra gente organizar. Eu quero me organizar. Esse momento que você estava fazendo o jogo de cartas, que você tinha toda essa ideia louca para conseguir vender e vender os seus shows do Reis Maraforreg, foi na mesma época do filme? Como é que foi? O jogo de cartas eu já criei em 2004, 2005, né? O filme eu fui em 2007 aproximadamente, então Ah, foi um já estava processo, assim, foi um legal. processo. E aí, uma coisa interessante que eu fiz em Fortaleza, que eu gosto também de se frisar, eu participei de um espetáculo com a banda Vigna Vulgares, que foi o Alto do Caldeirão, com o Oswald Barroso, que é um dos maiores teatrólogos do Nordeste. E aí, nesses espetáculos, a gente percorreu os assentamentos de Sem Terra Que com esse legal. espetáculo. E eu vou falar uma coisa para você: o lugar onde eu fui mais bem recebido na minha vida foi nos assentamentos de Sem Terra. O pessoal atende a gente de uma forma assim que, eu vou falar para você, viu? Sensacional. Humildade, simplicidade. Com a humildade e com a simplicidade você chega a qualquer lugar, né? É isso, Então, puxa. foi muito bacana, aprendi muito. Eu fazia vários personagens. Eu fazia um papagaio, fazia um boi, o boi mansinho, fazia. ó, é, Inclusive, eu recitava até algumas poesias. Tinha uma que falava assim: ó. Minha pedra cristalina, que no mar tem sua guarda, defendei-me da batina que se junta com a farda. Treme a terra aos solavancos, como se fosse um jardim, que tremam meus inimigos quando olharem para mim. Ó manto da mãe das dores, traga meu corpo fechado, em nome das 7 chagas de Jesus crucificado. Que bala não me atinja, nem me penetre a espada. Aos 7 gritos da besta, eu tenho a boca trancada. Era tipo uma reza, né, que a gente fazia no momento do espetáculo, e eu não esqueço nunca disso, né? Ficou gravado na minha mente. E aí, quando eu ia fazer alguma coisa, eu via que tinha uns caras querendo me derrubar. Aí eu recitava esse poema. Era É bom forte, é demais. É lindo. forte. E quando você fez A Paixão de Cristo, foi em que época? 2007, aproximadamente. Eu me preparei 2 anos para fazer, porque eu fui primeiro soldado romano, né?
fui soldado, daí eu vi o cara fazer. Eu participei de um espetáculo lá. Aí eu, eu tinha um grande mestre lá, que é o Audifax Rios. Ele escreveu um texto em cordel sobre uma paixão de Cristo. Aí eu fiz o roteiro. Eu fiz o roteiro pegando os pontos turísticos de Fortaleza. Cada ponto turístico era uma estação da Via Sacra. Peguei os personagens da minha banda, que era o vocalista na época, o Brenner Paixão. a- Veio uma moça que é a Frida Kaifer, de BH, fazer um personagem. E a gente pegou um grupo lá de teatro que tinha lá em Fortaleza, que era do Jacaré. E aí eu fiz essa. Consegui uma câmera de top, de última linha, alugada. Alugada não, era emprestada lá da prefeitura da época. Eu consegui essa alocação, consegui um cinegrafista. Minha única falha foi não ter conseguido mais luz, né? Um profissional mais de luz para Sim. melhorar um pouco nessa, mas assim. Aí, mas saiu hoje, tá na internet, Paixão Popular. Quem quiser assistir, pode ir lá. Zé da Lua, Paixão Popular, que é um curta-metragem sobre a história da Paixão de Cristo em literatura de cordel com os pontos turísticos de Fortaleza. Muito legal. Muito diferente, muito legal, muito original. É. E aí aqui tem, que você já fez parte de grupos Aperreia e Cabaçal. Esses são movimentos, né? Movimentos como hoje é aqui o SP Forró. Por exemplo, o Aperreia era um movimento da universidade, que eu fazia parte lá com Vigna Vulgares, né? Tinha vários grupos de cultura popular, aquelas culturas mesmo que você quase não vê hoje em São Paulo. Grupo Sim. de reisados, grupos de cabaçal, grupos de banda de pífano, agora está começando a aparecer algumas. E existia assim o Aperreia, que era da universidade, e o Cabaçal tinha umas bandas consagradas, como Doutor Raiz, Vigna Vulgares, Eletrocactus e entre outras bandas mais que faziam parte desse movimento Cabaçal. Eu vou aproveitar esse gancho dos movimentos e. Aqui, calma, que eu tenho uma pergunta importante. Quais as iniciativas, os movimentos importantes que você já iniciou, que você integrou? Então, com as experiências de São Paulo e em Fortaleza, eu criei o Marafo Reggae. Eu acho que isso aí foi um marco, né? Que eu misturei o maracatu, o forró e o reggae e depois juntei com os reisados. Eu acho que isso foi muito bacana em Fortaleza. Lá eu criei também o Iracema Bela. Iracema Bela era um projeto de revitalização da Praia de Iracema, que era um lugar muito prostituído e muito acabado, muito esquecido. E eu estou muito feliz porque eu fui recente agora com a minha filha no aniversário dela lá. E tá tudo revitalizado, né? Fortaleza, do jeito que eu tinha sonhado naquele momento, né? Então, a Que gente criou legal, esse deu movimento, certo. deu certo. Um movimento, grupos assim importantes que eu ajudei na criação lá em Fortaleza foi o Maracatu Filhos de Iemanjá, né? Eu participei da fundação do Maracatu, do Calé Alencar também, Nação Fortaleza. Participei daquele momento de fundação. E, nossa, Tanta coisa, são né? tantas coisas que às vezes a gente não lembra de tudo. Maraforreg veio para São Paulo? Eu ainda criei algumas edições do Marafo Reggae aqui em São Paulo, logo que cheguei, mas depois foquei mais na questão do forró mesmo, né? Sim. Mas é uma questão que eu penso muito em retomar essa questão. Inclusive, eu tenho um evento já certo na minha cabeça para fazer esse Marafo Reggae, né? Que a gente fazia, que tem uma banda que faz uma homenagem ao Chico Sainz aqui em São Paulo, e juntar com reggae e o forró, acho que Vai daria ficar ótimo. um evento super bacana. E eu estou estudando isso aí. Mas enfim, aí voltei para São Paulo. Aí, logo que cheguei em São Paulo, eu criei o Nação São Miguel, com apoio do VAI, Iniciativas da Prefeitura de São Paulo, né? Eu ganhei esse edital. A gente criou o primeiro maracatu com a estética do maracatu cearense na cidade de São Paulo, que foi aqui em São Miguel. E a gente percorreu as feiras livres com esse projeto,
com jovens especiais, e a gente ministrava oficinas no Parque Chico Mendes e também no CDC Tid Setúbal, né, no Galpão ZL. A gente fez aula de construção de instrumento, aula de dança e aula de baque, de ritmos, né, do maracatu cearense, que até hoje, de vez em quando, eu dou algumas aulas sobre isso. Aí, depois do maracatu, que foi em 2010, veio a TV São Miguel. Boa, boa, boa. TV São Miguel, por quê? Em Fortaleza eu tinha muita mídia, né? Muita, muita. Toda semana eu estava na mídia, na televisão, na rádio, no jornal. E aí cheguei em São Paulo, vi a dificuldade, não tinha espaço. Entendi. Eu falei, eu vou ter que criar minha própria mídia. E hoje, daqui 2 semanas, a TV São Miguel está completando 15 anos. Olha que legal. Que 15 importante. anos, né? 2025 está fazendo a TV São Miguel. Aí criei a TV São Miguel em setembro de 2010. Aí no finalzinho de 2010, aí eu falei, poxa, eu vou voltar pro forró. Daí foi então que eu criei o Trio São Miguel. Eu tava tocando aqui muito no Siri Cascuda, aqui em São Miguel. Aí um amigo meu, o Delon, me chamou para fazer uma virada de ano lá na Prainha Branca. Boa. Ai, que delícia. Aí era o Festival de Verão, que é o Delon da banda Medida Salvadora. Inclusive, vamos estar junto aqui na Festa dos Povos esse final de semana. Aí ele falou, só que não vai ser Trio São Miguel, não, vai ser Trio da Lua. Ele que deu o nome, né? Deu o nome, Trio da Lua. Eu agradeço ao Delon, Medida Salvadora. E aí, o Trio da Lua nasceu comigo, na época com o Brenner Paixão, que era o vocal da banda de maracatu, com Carlinhos Arco Verde, que era também do Trio Arco Verde. Sim. E o Delegado. Então a gente fez lá essa fundação do Trio da Lua, que também está comemorando aí 15 anos esse ano, no final do ano. E a gente está preparando a gravação de um DVD. Ai, que ótimo. Então é isso, algumas iniciativas. Aí o que aconteceu? Voltando, né, vindo, o Trio da Lua lançou um CD com 4 faixas dentro do estádio do Corinthians. Isso em 2013, na inauguração do estádio. Olha. Eu fiz uma parceria com a Aldeblast, que foi a construtora que construiu o estádio. Sim. E aí a gente lançou lá, eu gravei o hino nacional brasileiro, gravei o hino do Corinthians, gravei a música Bola no Pé e Batuque na Mão, uma música de minha autoria em parceria com Carlinhos Arco Verde. E teve mais uma música, que eu não me recordo agora, essas 3 e mais uma música, o hino do Corinthians, o hino nacional e o hino da Copa, teve mais uma que eu coloquei, eu acho que uma música minha autoral que eu já tinha. E aí lançamos dentro do estádio do Corinthians. Foi marcante, né? Primeiro CD com 4 faixas do Trio da Lua. Que legal. E aí, dentro disso tudo, em 2015 nasce o SP Roots, que foi um movimento que a gente criou, começou a fazer reuniões aqui em São Miguel, para juntar o pessoal do forró pé de serra da Zona Leste. Legal. E aí tinha, na época era Trio da Lua, tinha Quarteto Severina, que na época era Quarteto Severina, tinha Maré de Lua, era uma galera mesmo daqui da Zona Leste que participava. Vinha o Trio Sabiá, Tio Joca, o Joquinha, entre outros artistas aqui da época que vinham para essas reuniões. A gente criou, fizemos um DVD, um CD de coletiva, de músicas autorais, mostrando 20 faixas aí de todos esses artistas, e gravamos um DVD no Céu Curuçá, né? Isso em 2015. E aí, 2017, a gente fez uma reunião aqui na Casa de Cultura em São Miguel. Tinha, acho que 7 pessoas, Alzira Viana, Nonata Araripe, Chico de Andrade, eu estava, Cecílio Cordeiro, tinha o Gil, do Trio Flor de Moçambê, Sim. o Tio Joca. E aí a gente sentiu a necessidade de ampliar isso, né? As reuniões aconteciam em São Miguel, a gente precisa levar essas reuniões para o centro da cidade. Como que a gente faz? Para mais pessoas conseguirem E participar. a gente precisa ir para a Câmara lutar por um fomento. Foi aí que a partir dessa reunião, a gente criou o nome, na reunião,
eu sugeri lá. A gente tem o SP Roots, vamos para SP Forró, que a gente coloca aí a cidade todinha envolvida nisso. Fomos para o centro, e aí a reunião foi no dia 16. Dia 18 a gente já foi para a reunião lá na Câmara, e nessa primeira reunião já conseguimos uma rubrica para o forró. Primeira reunião. Perfeito. Quem era o vereador que assinou a rubrica era o vereador Ricardo Nunes, na época, que atualmente ele é o prefeito. Então ele assinou essa rubrica, a gente tem todos os registros até hoje. E aí a gente começou a rodar todos os vereadores lá pedindo uma lei de fomento ao forró. Fomos em todos os gabinetes, fiz jornal para não sei o que, aquilo, até que a gente conseguiu a aprovação da lei com outros movimentos que integraram com a gente, com o pessoal do fórum também. E a gente conseguiu a formalização dessa primeira lei, que no ano posterior iniciou o fomento ao forró, né, que está na sua 5ª edição agora. Que importante, nossa. Então foi uma luta que estamos chegando a 130 reuniões agora no próximo mês, lá no Centro Cultural Lido. Todos os meses a gente se encontra lá, sempre a primeira terça-feira do mês, está todo mundo convidado, é aberto ao público e principalmente a comunidade forrozeira que faz arte, cultura e forró. É tanta coisa, né? E é muito importante esse movimento. Eu participo e é legal porque, havendo engajamento, né, as pessoas têm que ajudar o movimento também. Não basta ir um dia e esperar grandes resultados, mas para as pessoas que estão lá sempre pelo movimento também é muito legal, é muito massa, tem espaços muito significativos, é muito legal, enriquece, realmente é um fomento ao forró. Como Parabéns. é você antes e depois do SP Forró, Xuxa? O SP Forró me trouxe propriedade, me trouxe experiência, me trouxe segurança, me trouxe conhecimento, porque eu tenho a oportunidade de conhecer artistas e pessoas que são realmente a cultura nordestina, sabe? De fato. Que se não fosse o SP Forró, essas pessoas não teriam voz. Então, o SP Forró dá voz para pessoas que não teriam voz. Eu ganhei voz muito a partir do SP Forró também. Ganhei conhecimento, ganhei o carinho de pessoas que são a cultura nordestina. De verdade, sabe? É muito bom Muito isso. bom. E aí, dando sequência nessa história, né? A gente com a SP Forró fizemos diversos projetos, né? Conseguimos fazer a circulação nas casas de cultura com os forrozeiros, nas 5 regiões. Iniciamos esse pontapé inicial com essa rubrica antes da lei. Depois conseguimos fazer, com o apoio do Dr. Milton Ferreira, o centenário de Jackson do Pandeiro, né? Lá no CTN, fizemos o centenário dele lá, foi um mês de evento, foi lindo. Fizemos 80 anos de Dominguinhos. Na pandemia fizemos homenagem para o Pedro Sertanejo. Fizemos, agora recente, eu acho que esse evento da virada nordestina é algo que vai ficar na história. Sim. Porque está no calendário da cidade de São Paulo e foi uma luta muito grande para conseguir. Muita gente querendo trabalhar, tocar. Eu queria colocar todo mundo. Meu plano inicial era que a gente conseguisse contemplar todos os artistas, como a gente fez no Forró da Garoa. Foi uma luta nossa. Em 2018, a gente fez o Forró da Garoa com o estado de São Paulo e a gente contemplou 400 artistas. Olha, sensacional. Todo mundo foi contemplado. Todo mundo que quis trabalhar, trabalhou naquele momento. Era isso que eu queria fazer com a virada nordestina. Mas a gente teve que dar um pontapé inicial, dar um passo para trás e fazer algo menor. Mas desse menor a gente transformou em grande. Porque aí, eu com as minhas influências, eu consegui trazer a dona Joana da Paraíba, que é a presidente nacional do Fórum de Raiz. Consegui trazer do Pernambuco o presidente da Fundação de Cultura de Caruaru, né? Consegui trazer também, eles vieram voluntários, um trio de forró de lá. O único que foi contratado foi um humorista de lá. Mas eles vieram, compraram passagens na luta, na guerra, e chegaram aqui. Aí eu consegui uma hospedagem, vai daqui, consegue dali, ajuda daqui, ajuda dali, eles ajudam de lá. E eles vieram.
Consegui trazer também Daniel Gonzaga, que é neto de Gonzagão e filho de Gonzaguinha. Conseguimos trazer o filho do Patativa do Assaré, o João Cidrão. O tio Joca, que já está junto com a gente, que é irmão de Pedro Sertanejo, estava presente. Veio também Bernadette. Então, aquele momento ali que a gente fez o Papo de Forró, para mim foi um momento muito especial. Foi Que eu mesmo. consegui juntar, pela primeira vez na história, as matrizes, né, do forró nacional. Ali a representatividade que estava ali naquele palco, eu nunca tinha visto antes em lugar nenhum. Lugar nenhum. Filho de Patativa do Assaré, filho de Gonzaguinha e neto de Gonzagão, irmão de Pedro Sertanejo, filho de Azulão, que o Azulinho também Também estava. estava. A dona Joana, que é a presidente nacional do Fórum de Forró de Raiz, a gente também do SP Forró, a Juliana, ou seja, a gente conseguiu juntar ali um time que ficou na história, é um momento importante, e a gente pensa muito no crescimento da virada nordestina nos próximos anos. Foi um comprometimento também do secretário de Cultura recente, do Totó Parente, de crescer a virada nordestina no ano que vem, né? É isso. Então é luta. E também ele se comprometeu em fazer um grande São João, como a gente sonha em São Paulo. Porque São Paulo é a capital, a maior capital da América Latina, né? Para você ter uma ideia, Caruaru faz o maior São João do mundo e eles têm lá hoje 400 mil habitantes. É a mesma população do bairro de São Miguel. E eles conseguem fazer o maior São João do mundo. E por que uma capital como São Paulo, com 12 milhões de habitantes, não consegue? Ou seja, a gente precisa... E com uma população nordestina, E... com origens nordestinas, gigante, né? Gigante. Exatamente. Tanto é que eu falei lá com o secretário, eu falei, olha, o carnaval, ele é muito grande, mas eu tenho convicta, eu tenho certeza que o São João é maior que o carnaval. Por quê? O carnaval acontece no Sambódromo, nos pontos-chave, no Rio de Janeiro, mas o São João acontece no Brasil inteiro, em todas as vilas, todas as comunidades, todo quintal, em várias paróquias, em vários centros culturais. Então, eu tenho convicção que o São João é maior que o carnaval, viu? Então, fica uma dica aqui. Bom. Uma pequena provocação para funcionar, como diz o Erlon. É. Ai, que legal. E calma, que agora é tanta coisa que eu até me perdi aqui. Tem alguma coisa que você queira falar que ainda eu não te perguntei? Então, eu queria dizer o seguinte, eu queria falar pro artista, né? A gente que é artista, a gente sabe. O sol nasceu para todos, né? Mas para você conquistar, você tem que lutar. Ir para cima. Jamais tentar derrubar ninguém. Porque a gente vê muito essa questão no mundo artístico, né? Um quer derrubar o outro, um quer... todo mundo quer estar na frente. Se você lutar, ir para cima e fazer a coisa certa, Deus vai te abençoar sempre. Porque o que você faz aqui, você paga aqui. Então faça sempre o certo, faça sempre o justo, que nunca vai faltar nada na sua vida. Isso só vai crescer. Porque aí as pessoas, eles querem tirar o que é seu, quer tomar, não sei o quê. O sol nasceu para todos, todo mundo pode criar, conquistar, né? Então é uma dica que eu queria deixar aqui. E também falar sobre as minhas composições, né? Eu tenho umas 20 composições. Minha última composição agora que eu gravei, inclusive gravei um videoclipe, foi a Viva Caruaru. Gravei a música, fui em Caruaru, gravei o videoclipe, né? Tenho alguns parceiros nessa música, o Carlinhos Pompom, o Ayrton Martins, entre outros também, parceiros. E fiz também a música São Miguel, Berço de São Paulo, Patrimônio do Brasil, que é uma música que eu gosto sempre de estar fazendo. Vou fazer amanhã, inclusive, aqui na Festa dos Povos, essa música abertura do show, que eu falo sobre São Miguel Paulista, o bairro que eu nasci. Tenho também uma música que chama São Miguel, 450 anos. Por quê? Eu ajudei a mudar a idade de São Miguel. Como que eu ajudei? Primeiro, em 2010, eu fui ler um texto da doutora Roseli,
e entendi que São Miguel era muito mais antigo do que o que estava Registrado até registrado, então. né? De 1622 é o que colocam lá na frente da capela, a partir de 1622. Ela foi para o exterior para pesquisar a história de São Miguel e trouxe os relatos aí e escreveu texto sobre isso. Aí eu fiz a música justamente para me falar sobre isso. Enquanto São Miguel estava comemorando 391, eu estava cantando São Miguel 450 anos. E o povo, esse cara é um Zé da Lua, é um doido, não sei o quê. Aí depois eles foram entender, eu fiz a música só não foi o suficiente. Aí eu fiz 3 seminários com historiadores, com personalidades. Esses seminários eu juntei essa documentação. Aí teve o apoio aqui do seu Eurico dos Santos, né? Foi protocolado na Câmara e a gente conseguiu mudar a idade de São Olha Miguel que incrível. e atualizar essa idade de 1622 para 1560. E ainda eu acho que é mais antigo ainda, tem Que mais coisa, legal. porque Pode ter algum tem registro bairro, anterior tem ainda. bairro como a Moca, que eles dizem que são de 1558, 54. Mas antes de passar lá, chegar lá, eles passaram por aqui, porque subiram a serra, né? Vinha pelo Rio Tietê. Sim. Era assim que os portugueses chegaram aqui em São Miguel Paulista, naquela época. E tem a questão indígena também, né? Que São Miguel é muito indígena. É, a gente tem o prazer de estar sempre junto com o povo cariboca, né? A tribo cariboca, Ah, legal, pô. que precisam ter Magia mais espaço, Laguna. mais força aqui na nossa região. E é isso. E outra coisa, hoje você é ator, radialista, compositor, zabumbeiro, jornalista e produtor cultural. E o que eu sei, né, que tá rolando o Forró do Zé da Lua hoje, ali no camarote da Fielzone. Me fala um pouquinho desse projeto. Então, há um tempo atrás, é um projeto de formação de público, né? Porque a gente que não toca muito dentro do circuito do forró, a gente precisa ter uma formação de público, né? Para quê? Para a hora que a gente chegar lá nessas casas, a gente ter um público que acompanha a gente. Então, o artista precisa ter público, não tem jeito, não tem onde correr. Sim. Então, você tem que fazer um projeto para formar público. Primeiro eu criei lá a segunda-feira, né, no Arena Vila Beach, que foi um sucesso tremendo. Fiquei 1 ano e meio lá. Fiz grandes eventos lá com muita gente, muito público. E terminou. Eu falei, pô, eu preciso ter um lugar aqui na Zona Leste, mas um lugar legal. Não adianta ter. E aí fui no aniversário lá no Arena, vi aquele espaço, falei, poxa, que lugar maravilhoso. Camarote Fielzone. Aí o cara falou, ó, esse cara é o cara do forró aqui e tal. Aí eu fui falar com o cara. Aí eu falei, poxa, vamos fazer um projeto de forró, conversando. Foi difícil, viu? Não foi fácil. Até conseguir fazer a primeira edição. Fizemos o forró de manhã, que acontece aos domingos. Vai acontecer agora no próximo domingo com o trio Dona Zefa. Uma vez por mês acontece o forró de manhã. E criamos o Terça Nordestina, que é o forró do Zé da Lua, que agora estou colocando assim como o forró do Zé da Lua. Lá acontece todas as terças, que está criando um corpo muito bacana. Lá a gente tem uma das melhores pistas, né, da cidade de São Paulo para dançar forró. É muito bom para dançar, tem uma qualidade de som boa que as grandes casas de forró têm. Então a gente fez essa parceria e está dando certo. Estamos conseguindo trazer grandes atrações, né, para compor essa terça nordestina. E eu pensei muito também de não atrapalhar ninguém, né, porque de terça aqui na Zona Leste não tinha nada. Então eu falei, poxa, então vamos fazer de terça, que pelo menos não atrapalho ninguém, não bato de frente com ninguém. Aí foi assim. E o forró de manhã é do mesmo jeito. Eu falei, poxa, domingo, eu quero fazer um forró de domingo, eu quero fazer de dia. Sim. Porque de dia tem um almoço lá, tem um forró, eu não atrapalho ninguém também, não acontece nada, né, nesse momento. E é até bom que a gente incentive as pessoas a ir para outros lugares depois que termina lá, né? Que É tem outro. interessante também, porque é um almoço de domingo, então você leva a família, pessoas que não são do forró acabam tendo contato com forró e pode, né, gostar e trazer pessoas novas para esse universo que nós vivemos, apresentar, né,
o forró a toda a família, deixa um ambiente muito acolhedor, muito legal. E aí, lembrando que a gente criou o Instituto do Forró também, né? Que é um marco, né? O primeiro instituto de forró do Brasil, assim, foi criado aqui em São Miguel. A gente tem uma diretoria, todas forrozeiros, né? E a gente tem os estúdios aqui da TV de São Miguel, também do SP Forró. E a gente vive aí lutando por melhorias, por trabalho, o que a gente quer trabalhar, né? Trabalhar, manter nossas famílias, criar meus filhos, que eles são danados para gastar, gostam muito de São gastar, acho que gastador. puxaram a mãe deles, são gastadores, então eu tenho que correr muito, trabalhar muito. As pessoas veem assim, falam assim, que acham que é fácil, né? Fazer as coisas, que o Zé da Lua tá ganhando rios e rios, e não Mas sabe a prêmios você já realidade. ganhou, né? Hã? Prêmios. Prêmios você Já já ganhei ganhou. alguns prêmios, eu ganhei o Programa Vai da Prefeitura de São Paulo, em 2010. Já ganhei o Redes e Ruas, né, com a TV São Miguel. Já ganhei o edital de fomento ao forró, acho que por 2 vezes. Já ganhei um prêmio no Teatro Municipal, que foi o SP Digital, um prêmio Legal. da SP Turismo, né, que reconhecem iniciativas de comunicação da cidade. Eu fui o único aqui da Zona Leste, olha, de São Miguel, não sei se da Zona Leste, mas eu fui reconhecido lá no Teatro Municipal com esse prêmio. Ganhei um prêmio também da Associação Comercial, Prêmio Gutenberg de jornalismo, um dos prêmios importantes para minha carreira. Ganhei um prêmio também que é muito importante, o prêmio de 80 anos da Nitroquímica. Olha. Foi um prêmio assim que eu guardo assim, com muito carinho. É, 80 anos, inclusive a Nitroquímica está completando 90. Há 10 anos atrás eu ganhei esse prêmio. E homenageei muita gente, eu já homenageei mais de 20 mil pessoas. Mais de 20 mil Olha pessoas. isso. Um reconhecimento com o sanfoneiro, com o zabumbeiro. A gente tem um prêmio na Câmara Municipal de São Paulo que está um maior sucesso. É. É uma loucura esse prêmio. Veio até o prefeito de Caruaru em Foi 2024. muito legal. E lançamos, inclusive, você sabe que eu lancei o vídeo na virada nordestina, né? Foi, né? O vídeo documentário sobre o segundo prêmio foi lançado no dia da virada nordestina para ter, né, mais essa força ali do audiovisual junto também. E, e é isso, ganhei vários prêmios, outros prêmios, mas esses aí são alguns que eu posso dizer que foram os mais importantes. Legal. E você também participou de programas de TV, né? Participei de diversos programas. Eu acho que o momento mais importante foi na pandemia, quando a Rede Globo veio na minha casa, eu criei uma música pro É de Casa. Eles vieram gravar na minha casa. Olha que onda. Aí veio o pessoal do SP Forró, juntou com a gente fez essa gravação usando máscaras ainda. Então eu fiz essa música pro É de Casa e foi em parceria com o Manuel Soares, né, que era o apresentador do É de Casa, ele me ajudou nessa composição, na letra. Ele falou: "Vai lá, Zé da Lua, grava essa música". Fui pra cima, gravei, corri atrás e, e vieram, gravaram e hoje tem um videoclipe dessa música muito legal. Fiz uma temporada na Record, né? Era muito Com o legal aquele Talk programa. Rua. Foi muito legal com o Matheus Ceará. 6 meses, todos os domingos na Record. Foi um momento muito importante na minha carreira. Fiz o Esquadrão da Moda do SBT. Fiz lá na Rede TV. Acho que um programa que deu uma maior audiência para mim foi esse na Rede TV, que foi Geraldo Brasil, com o Geraldo Povo lá. Geraldo Brito, uma coisa assim. E foi uns. Nossa, tanta gente viu isso que eu não falei, poxa, eu não imaginava que ia ser uma repercussão tão grande. Além de ter feito diversos programas na TV Brasil, na Rede Brasil, no Nordeste eu fiz todas as emissoras, TV Diário, Rede União, Jangadeiro, além das rádios, né? Em nacionais eu fiz muita mídia. Graças a Deus eu consegui aí estar em diversas mídias importantes. Muito bom, Zé. Muito bom. Tem alguma coisa que fugiu da nossa conversa?
Eu vou, assim, são muita coisa, eu vou recitar mais uma poesia de minha autoria, Boa, boa, que boa, perfeito. essa poesia eu coloquei no meu primeiro DVD, então ficou gravado quando eu morava em Fortaleza, eu fiz essa poesia que diz assim, ó: Peço inspiração da lua, vigor das ondas do mar, proteção de São Miguel Arcanjo das serras cortando o ar, o poder dos deuses antigos, onde for essas estrelas brilhar, a bênção de Padre Cícero, a firmeza de Lampião, a voz de Luiz Gonzaga, a força de Frei Damião, resistência dos aborígenes, simplicidade do Matuto Zé, coragem de Che Guevara, uma luz de Nazaré, para bem contar esta saga nordestina e pôr um ponto de equilíbrio do pobre ao rico, do sertão à beira-mar, do Juazeiro do Norte ao infinito, terra santa a propagar. É uma homenagem ao Bom Dia São Miguel, esse podcast que chegou para ficar, com meu amigo Celinho e com a DJ Xuxa, que vão se casar. Maravilhoso! Eu comecei o nosso bate-papo com um trecho do Cordel, que conta a história do Zé da Lua, a saga do Zé da Lua, que foi escrito pelo nosso amigo, artista sensacional, Cacá Lopes. Então eu vou terminar como: sua saga não finda aqui, ainda tem muito mais. História sobre a carreira com valores culturais. Quem quiser saber, acesse as suas redes sociais. E para falar as redes sociais, eu preciso falar o meu site também, que é www.zedalua.com.br. Quero lembrar que as novidades que você perguntou, estou lançando o primeiro aplicativo de São Miguel Paulista, que é o app São Miguel. Isso. Né, que você pode baixar aí, tá entrando na Play Store, no Google Play em breve, mas aí ele é multimídia, então você pode baixar e saber as novidades sobre São Miguel, comércio, tudo que acontece em São Miguel. Estamos lançando, né? Estamos vendo a data para lançar o app Forró, appforró.com.br, primeiro aplicativo de forró do Brasil e do mundo também, onde vai ter lá tudo que você imagina sobre forró, vai ter no app Forró também, as casas de forró, os grupos, todos os eixos mantenedores do forró, que são vários, né? Então vai ter tudo lá no app Forró também, tá? E eu quero deixar um convite especial para vocês conhecer o Camarote Fielzone na Arena Corinthians todas as terças e o forró de manhã uma vez por mês aos domingos, além de participarem das reuniões do SP Forró para a gente conseguir juntos fazer essa cultura crescer, crescer, crescer e crescer mais. É isso aí. Juntos somos mais fortes, sempre. É isso aí. Obrigada, Zé. Obrigada, gente. Bom dia. São Miguel. Bom dia. São Miguel. Bom dia. São Miguel. É nóis.